Olá pessoal, estamos de volta com o programa Conexão e como eu havia prometido, a gente vai conversar um pouquinho sobre esses nomes. Vocês já pensaram por que vocês têm o nome que vocês têm? O que aconteceu? Foi um nome aleatório? Ah, vou dar o nome fulano de tal, ou a irmãzinha quis, ou o meu nome é porque eu tinha um parente de longe, ou eu vi uma peça de teatro, eu conheço uma moça que se chama Gisele, e que é por causa da peça de teatro Gisele. Vamos ver como que essa moça se desenvolve de acordo com o que os pais viram e com o ideal desses pais. É muito interessante isso. E a gente tem, ao longo da história, vários exemplos do significado dos nomes na vida das pessoas. O próprio Freud, se a gente for falar em psicologia, ele falava que é muito interessante fazer a pesquisa da linhagem dos nomes, porque aí tem todo o porquê de você ter esse nome e as expectativas em relação a ele, como que você vai expressar esse mundo interno através desse nome que ele é impresso a vida inteira em você. Então, por exemplo, tem exemplos, o próprio, me veio aqui, todos vocês obviamente devem ter ouvido falar do Van Gogh, daquele artista que teve um final de vida e uma vida bastante conturbada e bastante difícil. Pois é, olha que interessante, o nome Van Gogh, ele era um nome do irmão dele falecido. Olha, vamos pensar que tipo de existência que teve Van Gogh nessa circunstância, de um irmão falecido, e ele ia no cemitério e ele via o nome dele já enterrado. Imagina a bagunça que deve ter ficado na cabeça dele. Poderia até não ter ficado, mas no sentido dessa família e do que era configurado lá, ficou uma coisa importante. Então a gente suspeita que muitas das questões emocionais dele tenham vindo de uma morte onde não foi muito bem sepultado esse irmão. Então tinha um luto mal vivido e uma pessoa morta em vida que tinha o mesmo nome, que era o próprio Van Gogh. Então a gente fica pensando em muitas dessas questões que vão acontecendo ao longo da vida das pessoas. Eu sei que tem determinadas religiões que eles colocam até a possibilidade, quando a pessoa está muito enferma, de mudar o nome. Então eu sei que na religião judaica, por exemplo, quando a pessoa está muito doente, tem uma situação de vida muito difícil, esse nome é mudado por um ritual rabínico, um ritual religioso. Isso daí faz um decreto de uma nova vida para a pessoa, com um novo rumo, com um novo sentido. Além disso, a gente já viu experiências de pessoas que, eu vou contar umas histórias assim bem interessantes para vocês pensarem e verem a linhagem de vocês e o que está nesse significado de nomes, e se existe algum decreto que não é bom, vocês até podem continuar com o nome, mas que vocês possam fazer um decreto que vocês deixam para lá toda uma história que está impressa no nome, porque a autoconsciência, a consciência das coisas pode fazer mudar uma história que está inconsciente. Então, tem uma história de um livro que eu li dessa questão transgeracional, que foi na França e que era um casal de cabeleireiros, onde o cara, agora eu não estou recordando o nome do cara, mas a outra história eu me lembro bem do nome, mas o nome do cara tinha alguma coisa a ver com cabeça, alguma coisa assim. Só que sim, o cara foi para lá porque ele está fazendo um processo terapêutico, porque ele estava com câncer na cabeça. E ele estava com uma situação muito difícil com esse câncer. Então, fazendo uma retrospectiva da vida desse rapaz, da família, perguntando assim, e aí, o que a sua família fazia? Me conta um pouquinho da história da sua família, vocês são descendentes do quê? E lá na França ele falou assim, olha, nós somos descendentes dos vikings, né? E eu falei assim, e os vikings? O que os vikings faziam? Os vikings? Os vikings, eles pegavam as facas, as espadas, e eles decepavam cabeças. Pois é, então aí naquele momento teve um insight muito grande, olha que interessante. Eles eram cabeleireiros. Cabeleireiros faz o quê? Cabeleireiro repara cabeças, deixa as cabeças bonitas. Esse rapaz estava com câncer na cabeça. E a família tinha passado, o histórico da família tinha passado por uma série de assassinatos na cabeça. Então vai saber se a nível transgeracional eles não estavam aliviando uma culpa subliminar sobre uma reparação do mal que eles haviam feito.
Então, existem histórias que a gente vai levando transgeracionalmente, a gente não sabe, até não ter consciência. E, de repente, você faz um decreto de vida e você se perdoa, perdoa toda uma transgeração e você consegue se recuperar. Tem uma história outra muito interessante, que era de uma família que tinha uma família também na França e que eles tinham um histórico que na família os primeiros filhos faleciam de morte trágica. E essa família estava muito sofrida porque o primeiro filho tinha morrido de uma morte trágica e foi trabalhar o luto dentro de um processo terapêutico. E dentro dessa pesquisa, pesquisaram o nome dessa família e, para surpresa de todos, algo que estava muito na cara, porém não dava para ver porque não estava resolvido, porque às vezes a gente tem uma situação que está muito estampada na cara, mas a gente não consegue ver porque está hipnotizado dentro de uma história emocional. Então, qual que era o sobrenome dessa família? Já vou falar. Eles contam o quê? Eles contam que na pesquisa dessa família, na pesquisa transgeracional, eles vão falando que sempre tinha a morte dos primogênitos. Parece até história bíblica, né? Muito bem. O que aconteceu? Aconteceu que há cerca de 1000 anos, aí fizeram uma pesquisa que nem eles sabiam direito, e fizeram uma pesquisa da família, da árvore genealógica da família, e descobriram que uma menina primogênita, ela tinha sido abandonada, assim, estava com a família, mas abandonada que foi como que a família sentiu, que abandonou a menina, e a menina acabou se afogando num lago nos arredores de Paris. E a família não pôde, não aguentou esse luto, não aguentou a perda da menina e teve um luto mal resolvido que ficou de uma maneira transgeracional, uma culpa, e de alguma maneira obscura esses primogênitos continuavam a morrer. O sobrenome desta família era Mornelec, que significa morte no lago. E até então, essa conexão que para a gente agora revelada é tão óbvia, para essa família e para ninguém estava fazendo sentido. Então ela pode ser revelada, ela pode ser trabalhada e pode ter fim para uma espécie de maldição familiar. E essa, como todas as outras histórias, tanto para o bem quanto para o mal, elas acabam funcionando como um mapa de realidade para as pessoas. Elas acabam evitando, por que eu estou contando essa questão dos nomes? Elas acabam evitando da pessoa ter uma expressão maior, porque ela vive o tempo todo no mesmo filme, como se uma questão traumática ou um objetivo de vida imposto, implantado pelo nome, ele ou facilitasse ou dificultasse a expressão do que a gente tem que fazer na Terra. Então, por exemplo, nessa família da morte no lago, por exemplo, que é um dos muitos exemplos, existiu, enquanto esse luto e essa absolvição da culpa ela não foi resolvida, eles não conseguiam se libertar de uma situação que ia se repetindo. Então, a gente vai pensar, assim, por que é importante o processo terapêutico, por que é importante o processo de busca de conhecimento, porque tem muitas coisas obscuras, às vezes você tem um medo, até infundado, quando você é pequeno, você congela um aspecto seu e, de repente, você vai ter que fazer uma exposição pública e você não consegue fazer a exposição pública porque esse lugar seu de medo, ele toma posse de você, ou como nessa família aí, a parte de culpa mal resolvida por uma morte, ela vai tomando conta. Então, o quanto mais, é uma dica para vocês poderem se conectar com o self maior, com o eu maior de vocês. O quanto mais a gente puder arrumar a nossa existência, para a gente sair desses bloqueios, para a gente poder se expressar de uma maneira mais do religar e de uma maneira mais livre, a gente vai estar existindo melhor, que é o programa Conexão, que é isso daí que eu tenho feito aqui com vocês, que eu tenho feito com a minha própria vida e que eu desejo para todos vocês. A possibilidade da gente sair desses lugares congelados, da gente poder ampliar a consciência de uma maneira lúcida. E eu sempre falo, sem pisar na maionese, sem pisar no tomate, de uma maneira lúcida e acessar essas interdimensões. Então eu falo de vários assuntos, eu falo desde os assuntos nossos congelados no tempo, que tem aspectos emocionais que nos dificultam de trazer esse self maior. Por exemplo, só para terminar, eu vou dar um exemplo que não tem a ver com o nome, mas tem a ver com uma história de um rapaz que veio me procurar e que ele não conseguia fazer uma expressão pública, ele tinha que expor
umas aulas no trabalho dele, aulas assim bastante importantes, e ele teve uma parada, ele não conseguiu falar, ele teve aquele famoso amarelão, né? Então ele fez um reprocessamento comigo em MDR e ele viu uma situação infantil dele que se repetiu várias vezes de formas diferentes, onde ele se sentiu ridicularizado por amiguinhos lá quando ele era pequeno, ele não foi levado a sério e ele achou que ele era menos do que ele poderia ser. E ele veio com esse sistema de crença e na hora que ele ficou adulto e para se expor, essa criança tomou posse dele achando que ele tinha, ele não podia, que ele tinha uma menos-valia, que as pessoas iam tirar uma da cara dele do mesmo jeito que tiraram quando ele era muito pequeno. Ao descongelar essa situação, ele pôde se atualizar e ver que ao longo da vida dele ele adquiriu muitas capacidades e pôde entender que quando ele era pequeno e estava tudo certo, ele poderia errar, assim como hoje ele pode errar, né? Então, gente, é isso. Eu espero que esse programa tenha dado uma abertura para vocês se auto-pesquisarem, se reconhecerem, se conhecerem e se superarem em questões que podem estar travando a livre expressão da conexão maior que vocês têm para expressar aqui na Terra. Um beijo para todos e a gente está conectado em conexão.